Ordinária da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à segunda etapa do quarto período da 17ª legislatura. Solicito o vereador Davi Neto, segundo secretário, a leitura da ata da sessão anterior. E aí, Barão? Bom dia a todos. Ata da 127ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, referente à segunda etapa do quarto período da 17ª legislatura, realizada no dia 28 de novembro de 2016. Aos 28 dias do mês de novembro do ano 2016, a hora regimental, no plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, situada na rua Visconde do Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a 117ª sessão ordinária, referente à segunda etapa do quarto período da 17ª legislatura, da qual é sessão do parlamentar Beldes Luiz Pereira Ramos, compareceram os vereadores Alberto Matos Neri, Aldinei Basto Marques, Antônio Carlos Passos Ataíde, Antônio Rodrigues Pedreira, Cíntia Dalton Machado, este vereador, Edivaldo Lima dos Santos, Elisiário Ribeiro da Silva, Eremita Mota de Araújo, Jerusa Maria Bastos Sampaio, Isaías dos Santos, José Carneiro Rocha, José da Costa Correia Filho, Justiniano Oliveira França, Marcos Antônio dos Santos Lima, Pablo Roberto Gonçalves da Silva, Reinaldo Miranda Vieira Filho, Robeci da Silva Lima, Roque Pereira do Carmo e o Wellington Andrade Jesus. Amparado pelo regimento interno, o vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho, presidente desta casa, declarou aberta a presente sessão e solicitou do edil Davi Neto, o segundo secretário, a leitura das atas das sessões anteriores, as quais foram submetidas à apreciação plenária e aprovada por unanimidade dos edis presentes. Na ordem do dia foram pautadas os seguintes proposições. Em primeira discussão, o projeto de lei ordinária 5058/72, 2016, e em única discussão, projeto de resolução número 692/2016, os quais são de autoria do edil Pablo Roberto Gonçalves, foram adiados de pauta devido à ausência momentânea do autor no plenário. Nada mais havendo por tratar, o presidente declarou encerrada a presente sessão às 9h41, sendo convocada outra para amanhã, terça-feira, dia 29 de novembro do ano em curso, a hora regimental com as seguintes pautas. Em prioridade, primeira discussão, projeto ordinário de número 90, 91 e 92 de 2016, todos de autoria do Poder Executivo. Em primeira discussão, projeto de lei ordinário de número 5058/72, 2016, os quais são de autoria do vereador Pablo Roberto. Em discussão única, projeto de resolução 692/2016, de autoria do edil Pablo Roberto Gonçalves. Para constar, Zenildes Ferreira Alves, técnica legislativa administrativa à disposição do setor de redação e atas. Lavrei a presente, que segue a apreciação plenária na forma regimental. Isso é o que consta, senhor presidente. Solicito a primeira secretária a leitura da matéria, vereadora Jerusa, a matéria da constante para o expediente do dia. Bom dia a todos e a todas. Projeto de lei complementar.
Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Roque. Gostaria de solicitar de Vossa Excelência, antes do adiantou. término da sessão, um minuto de silêncio pela tragédia ocorrida Em nome hoje da casa, vereador. pela manhã, Muito com bem lembrado. certeza. Inclusive, entre os jogadores da Chapecoense, tinha 2 baianos, um de Salvador e outro de Tapiramutá. Obrigado. Inclusive, jornalistas e radialistas que se encontravam também naquele voo. Projeto de Lei 94/2016, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal firmar contrato de comodato com o Movimento Integrado de Saúde Comunitária e dar outras providências. Projeto de Resolução 695/2016, que dispõe sobre a criação da Comenda São Francisco de Assis e da outras providências. É de autoria do vereador Marcos Lima. Não, Marcos Lima. Indicação 593/2016. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve solicita a pavimentação para a rua Renascer, loteamento Norma Morada, bairro Asa Branca, próximo ao final de linha. Vereador autor da indicação, Marcos Lima. É o que consta, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Senhor presidente, eu recebi aqui o calendário de sessões, onde está incluído aqui, para o dia 2 de dezembro, às 8h30, audiência pública para tratar das questões de construtores individuais. Eu conversei com o nosso presidente da comissão, vereador Nery, e nem o vereador Correia Zezito, que também é vice-presidente, e este aqui como membro, desconhece essa sessão marcada em nome da Comissão de Urbanismo, Infraestrutura e Meio Ambiente. Já foi o... Deixa aí, moço. Agora a inscrição, né? Já pagou? 4, 6, 8, 10. Em discussão a ata, em votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam a ata permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade dos presentes. Convido os líderes a fazerem suas inscrições. Chama o pessoal. Ô, Iramar. Iramar, chama a Dani aí do cerimonial. Fazer o registro no plenário do vereador eleito, o vereador Everton Carneiro, o Tom. Dani da cerimonial. Vereador Tom, esse é meu amigo.
Senhor presidente, o PRP pede inscrição. Senhor presidente, o PP pede inscrição, senhor presidente. Inscrição do DEM da maioria, por favor, senhor presidente. Peraí, Barão. Quem foi que... Isaías de Diogo, PSC. PT e minoria PSDB PHS. e liderança do governo. PRB 10. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, nós temos hoje 7 projetos a serem apreciados. Peço a supressão do grande expediente. O vereador Wellington Andrade pede a supressão do grande expediente. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Zé Carneiro, como vota? E o pastor ali? Aprovado por maioria com voto contrário do vereador Eli Ribeiro e o vereador futuro Tom. Convido o caro vereador amigo Marco Lima do PRP. Vossa Excelência dispõe de 4 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras da imprensa, galeria, TV Câmara, todos que acompanham no dia de hoje o trabalho legislativo desta casa, bom dia a todos. Mas, senhor presidente, eu venho falar de um projeto de resolução 695/2016, de nossa autoria, que dispõe sobre a criação da Comenda São Francisco de Assis e das outras providências. Fica criada a medalha São Francisco de Assis, que terá como finalidade homenagear pessoas ou grupos organizados que tenham prestado ou prestam relevante serviço ao município, protegendo os animais. Artigo 2º. A Comenda São Francisco de Assis será concedida através de decreto legislativo, subscrito por no mínimo 2/3 dos membros desta Casa. Artigo 3º. Em caráter excepcional, esta honraria poderá ser concedida em memória e será entregue para os familiares das pessoas relacionadas. Esta comenda será concedida uma vez por ano, em sessão solene, convocada para este fim, preferencialmente no dia 4 de outubro, dia em que se comemora o Dia Municipal dos Animais. Vereador e colega Isaías de Diogo, entendo que é importante se criar algo que vai incentivar pessoas que cuidam e que se dedicam muitas das vezes a animais. Muitos desses animais soltos. Já pensou se nossa cidade não tivesse esses cuidadores, essas pessoas que cuidam tanto desses animais, como poderia estar hoje a nossa cidade? E tem pessoas que se dedicam, investem no seu próprio salário até mesmo para alimentar e cuidar de vários animais. Então, preocupado com isso, apresentamos aqui para incentivar muito mais, como fizemos o Dia Municipal dos Animais. Estamos aqui criando essa medalha e peço aos senhores que apreciem esse projeto e que vote favorável. Mas passa aqui ao colega vereador Wellington Andrade à parte. Parabenizo Vossa Excelência pela ideia, pela boa vontade, mas eu vou votar contra. Feira de Santana é a cidade que tem mais honraria no mundo. Nós daqui temos para mais de 10. É Armando Covelho, é Chico Pinto, é Gastão Guimarães, é Maria Quitéria. Ora, mais uma, São Francisco de Assis. E quando for um evangélico, eu vou dar a comenda Santo Francisco de Assis.
Outra coisa, vereador, se a pessoa protege os animais, essa pessoa benevolente, caridosa, por que não dá uma comenda Maria Quitéria a ela? Vereador, mais uma comenda ridiculariza essa Câmara. Obrigado, vereador. Mas parabenizo pela ideia. Obrigado pela participação, isso é bom debate. Mas o que acontece, que essa comenda aqui, vereador, é exclusivamente para os protetores dos animais. Pessoas que se dedicam, vereador. Você já imaginou se a nossa cidade não tivesse essas pessoas que cuidam dos animais de nossa cidade? Você já imaginou? Nós não estamos aqui, não podemos dar uma Maria Quitéria, porque não tem nada a ver com as pessoas que cuidam dos animais. Entendeu? E hoje cresce muito em nosso município, cresce muito no Brasil. Oportunamente. Passo sim ao colega vereador Isaías de Diogo. Passar o tempo para Vossa Excelência. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Mas não cabe a... Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Isaías Diogo. Quero passar o tempo do PSC ao vereador... Mais 4,5, vereador Marco Lima. Vereador, vejo que Vossa Excelência traz a essa casa um importante reconhecimento para as pessoas que cuidam, vereador Hélio Andrade, dos animais. A gente vê que nós ainda legislamos pouco em relação a esta causa, né? Acho que seria um motivo, sim, para essa casa motivar as pessoas a cuidar melhor dos animais. A gente vê aí no meio da rua muitos cachorros, gatos, ali mesmo no bairro do Mochila, recentemente, tinha mais de 40 cachorros jogados lá. Então são pessoas que têm desovado esses animais, principalmente em terrenos baldios. E eu penso que com essa comenda que Vossa Excelência traz aqui para essa casa, terá sim meu apoio, tem a minha consideração e com certeza lutarei e pedirei juntamente com Vossa Excelência, aos colegas, para que no momento da votação, todos nós vamos por unanimidade votar nesse projeto que é de grande relevância para o nosso município. Muito obrigado. Parabéns, vereador, pelas palavras. Mostra a sua sensibilidade em relação aos animais. Porque um animal é um ser vivo. Não é um bichinho de pelúcia, não é apenas um brinquedo. É um ser vivo, vereador Wellington Andrade, que precisa e necessita de pessoas que cuidem desses animais. E tem pessoas que se dedicam a sua vida para cuidar de um animal. Vereador, me cuidar de vários animais. Vereador? Mas passo sim, vereador. Pois não. Só agradeceu a parte para dizer que eu fico feliz em saber que Vossa Excelência é um evangélico sem radicalismo. Cria uma comenda que homenageia um santo, São Francisco. Positivo, vereador. Nós não temos aqui nenhuma preocupação e não estamos aqui para representar, como é que se diz? Religião. Nós somos eleitos com o voto do povo. Fomos eleitos preocupados em atender o povo. E essa é a nossa preocupação. O nome aqui não quer dizer nada. O que quer dizer é o benefício que esses animais recebem todos os dias, com o cuidado de pessoas que cuidam diariamente desses animais. E fique sabendo, vereador, que Só tem me responda pessoas uma pergunta só. Pode não, vereador. Por que Vossa Excelência optou pelo nome de São Francisco na medalha? Dá o nome de São Francisco na medalha. Vereador, foi feita uma pesquisa, né? A gente não fazemos de qualquer jeito aqui. Foi feita uma pesquisa, aonde essa pesquisa nos trouxe esse nome. Entendeu? Entendemos pela ordem, que senhor presidente. a nossa preocupação é justamente Senhor presidente, atender os pela animais. O nome poderia ser outro. Pela ordem, senhor presidente. Foi o grande revolucionário. Vereador Marco. Exatamente. Vereador Marco, sempre agir tempo para Vossa Excelência. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, conversando com o presidente da Comissão de Obras e Urbanismo, em qual eu faço parte, Sim, meu filho. eu gostaria de pedir que seja anulado para o dia 2 de dezembro essa audiência pública, porque nenhum da gente tinha conhecimento disso aqui. Então, diante disso aí, nenhum dos três está pedindo que seja suspenso a audiência pública, que a gente desconhece. Foi Nery, rapaz. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Nós faríamos uma sessão especial. Uma sessão especial só para tratar do assunto.
Tá? Esse assunto de sexta-feira é uma sessão especial. Eu falei aqui com o presidente Nery para a gente transformar a audiência pública. A sessão, esse pessoal já conseguiu audiência em Brasília. Ter audiência ou não ter, para mim não faz questão, para ele suspende sem problema nenhum. E eu vou pedir para fazer uma sessão especial, a gente faz e trata do mesmo assunto, sem a participação da comissão de obras. É tranquilo, vamos fazer aquela questão que a gente pediu para fazer audiência pública, vamos fazer uma sessão especial. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador. Ó. Se o vereador Justiniano França quer fazer a audiência, então que entre com ofício pela sua comissão ou então através de Vossa Excelência para que seja aprovado em plenário. Vai, Nery, confirma, mas ele vai. Senhor presidente, gostaria de retornar. Com a palavra, vereador Marco. Para concluir, esse projeto, vereadores, foi lido hoje aqui e deve vir para votações nas próximas sessões. E eu queria pedir aos colegas vereadores a atenção em votar favorável, porque vai beneficiar, vai incentivar uma categoria que cresce muito no Brasil, que é os cuidadores dos animais. Então eu queria pedir a Vossas Excelências a compreensão, a sensibilidade de votar favorável nesse projeto. Muito obrigado a todos. Ó. Vereadores, solicitado a vereador Zé Carlos do Peixe, vereador Nery Correia, vereador Neto. Já que foi solicitado, o vereador Justiniano pede para retirar, porque a comissão disse que não foi comunicada, pede para retirar e para o ano a gente pauta a audiência pública. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Só para tirar uma dúvida. Se tem aí um ofício solicitando uma audiência pública. Não pode. Um minutinho só. Então, observe bem. O autor pode desconsiderar o ofício e encaminhar um ofício à presidência solicitando uma sessão especial, vereador. Só depende deles. Pronto, será feito isso. Deles. Não depende da comissão para fazer uma sessão especial, não, vereador. Entendo. O regimento interno deixa claro. Qualquer vereador dessa casa pode perfeitamente pedir para apresentar um requerimento ou um ofício pedindo uma sessão especial. Vem cá. Senhor presidente. Está retirada a audiência pública. Está retirada. Pode tirar aqui do calendário. Cadê, menino? Pode tirar do calendário. Está retirado. Para o ano se resolve. Para o ano a nova comissão faz a solicitação. Retirado. Dando prosseguimento, convido o vereador. Convido o vereador Edivaldo Lima. Vossa Excelência dispõe de 4 minutos. Bom dia a todos, senhor presidente, novos vereadores, a imprensa, a galeria. Senhor presidente, no dia 17/2/2016, fiz a indicação de número 38/2016. Essa indicação, senhor presidente, solicitando ao gestor desse município que pudesse fazer uma doação de um terreno, uma área de terra, para que seja construído
um centro de convenções dos evangélicos em Feira de Santana. Isso foi no dia 17/2/2016. E até o presente momento dessa indicação que eu fiz, não tive nenhuma resposta. O gestor não encaminhou nenhuma posição sobre essa doação. Vereador, você me permite uma parte, vereador? E o que me estranha, oportunamente, o que me estranha que o governo tem feito isso constantemente, novo vereador. Até porque tem um pedi na época a Vossa Excelência que pudesse, com sua influência, até solicitar do gestor, que pudesse nos, o mais rápido possível, pudesse dar o retorno. E até agora, nós não tivemos os evangélicos em Feira de Santana, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Feira de Santana, não teve esse retorno para a construção, para uma área, para a construção do centro de convenções, aonde todas as nossas festividades, às vezes precisamos ocupar as praças públicas, há muitas vezes trazendo às vezes as dificuldades para a população. Então o que nós queremos construir esse centro de convenções, aí os evangélicos, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus quer construir justamente para trazer o conforto tanto para a população quanto para a comunidade evangélica. Isso não ficando apenas com a Igreja Evangélica, mas sim para toda a comunidade evangélica em Feira de Santana, que hoje comporta mais de 120 mil evangélicos na cidade. Então nada mais, nada de que melhor podemos atender um público tão alto, que traz um benefício para a sociedade, a nossa população de Feira de Santana. Então aqui eu peço ao líder do governo, ao grupo do governo, que compõe a base do governo, que por favor nos ajude, que o governo já doou tantas áreas de terra para outras entidades, associações, esporte, tantas outras, e por que não concluir, liberar uma área de terra para que a gente possamos, para os evangélicos construir, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus construir o centro de convenções em Feira de Santana para a melhoria da própria cidade e da própria comunidade evangélica e da população de Feira de Santana. Muito obrigado, senhor presidente. Liga só para a Google aí, Humberto, para saber se o aniversário dele é hoje mesmo. Valeu. Eu olho lá, eu tenho relação com aniversário antes do mês. Não. Doutor Fábio. Entendi. Doutor, eu ligo para ele. Aqui, ó, só falta 4 pessoas falarem para começar hoje o dia e não pode ler mais hoje. Então eu vou fazer. Agora mandar botar a bandeira meu. Só determina no plenário, que registra na ata e aí eu falo com os amigos. Bom, então pode mandar botar agora. Tá. Fica aqui. Em decorrência ao acontecimento, e o vereador Roque já pediu 1 minuto de silêncio pela tragédia que aconteceu com os jogadores do Chapecoense, quero que conste ata que nós vamos colocar a bandeira a meio mastro, em sinal de luto, pela morte dos jogadores e das pessoas que estavam dentro do avião. Convido o vereador Carlinhos do Peixe. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Senhor presidente, vereador Reinaldo Miranda, minhas colegas e meus colegas vereadores,
amigas e amigas, internautas, TV Câmaras, amigas e amigos da imprensa e demais pessoas na galeria. Quero pedir, senhor presidente, para constar na ata a leitura de um ofício da Comissão de Finanças e Orçamento e chamo a atenção para os vereadores que fazem parte da comissão, que é o vereador Edivaldo Lima e o vereador Wellington Andrade. A sua Excelência, o senhor vereador Reinaldo Miranda Filho, presidente. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, requeremos a Vossa Excelência, na conformidade do artigo 406 e seus segmentos do Regimento Interno, agendar uma audiência pública da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização para o próximo dia 1º de dezembro de 2016, quinta-feira, às 9 horas. No plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, com o objetivo de discutir o projeto de lei de número 84/2016, de autoria do Poder Executivo, que é o projeto de lei orçamentária, que estima receita e fixa despesa do município de Feira de Santana para o exercício de 2017. Solicitamos ainda que a realização da supracitada audiência seja amplamente divulgada nos meios de comunicação, no site desta Casa Legislativa, a fim de convidar a comunidade em geral a participar da discussão do projeto. Certo de contarmos com a atenção e colaboração de Vossa Excelência, reiteramos votos de elevada estima e consideração. Peço para constar em ata e chamando a atenção dos nossos colegas vereadores da comissão e demais vereadores da Casa, que é o projeto de lei orçamentária para o exercício de 2017 do Poder Executivo de Feira de Santana. Pois não, vereador? Vereador, parabenizar a Vossa Excelência pelo alerta que faz, pelo chamamento que faz, não os colegas vereadores, mas a comunidade geral, o povo feirense. Porque aqui na casa sempre é motivo de críticas, né? As prioridades, sempre é motivo de críticas os investimentos. E essa audiência pública, ela visa exatamente discutir essas prioridades. O erário, ele não é de propriedade minha, nem sua, nem sequer do prefeito. Ela é propriedade do povo. Então, há de se ter um colegiado próprio para discussão. E o colegiado é esta casa. É esta casa. E Vossa Excelência, com muita propriedade e com muita capacidade, tem conduzido esta comissão e, neste momento, faz o convite, faz o chamamento para que todos venham discutir. Evidentemente que não é uma peça engessada. Ela pode sofrer modificações, pode sofrer emendas, pode sofrer qualquer tipo de interposição, né? Qualquer tipo de modificação. Então, a audiência pública é que permitirá tais modificações. Então, teremos na quinta-feira, fazendo minhas vossas palavras, teremos na quinta-feira essa audiência pública para discutir esta propositura. Espero que todos aqui venham, não acredito, mas espero que vários segmentos da sociedade estejam aqui para as suas propostas de modificações. Porque só assim, auscultando a sociedade, é que poderemos promover as modificações pertinentes. Portanto, faço minhas vossas palavras e conclamo toda a sociedade, meus pares vereadores e imprensa, para que quinta-feira, na audiência pública, possamos discutir a lei orçamentária anual. Um abraço, vereador. Obrigado, vereador Eto, que faz parte da comissão. Obrigado pela sua participação. Devo lembrar ainda que foi comunicado o governo para que mande estar presente nesta sessão o secretário de Planejamento e secretário da Fazenda, que fazem parte da montagem do projeto. E passo o restante do tempo para o vereador Marco Lima. Quero agradecer ao colega vereador Carlito do Peixe pela concessão do tempo aqui. Mas é importante trazer ao conhecimento de Feira de Santana, como já foi de fato, o prefeito José Ronaldo ontem, vereadores e vereador Nery, anunciou um censo, um levantamento sobre os autistas de Feira de Santana. Bandeira essa que o vereador Nery, o vereador Marcos Lima e os demais vereadores sempre buscam aqui nesta casa, inclusive o vereador Wellington Andrade e os demais. Mas assim,
Vamos dar honra a quem tem honra. Todos os vereadores aqui sempre buscou. O vereador Wellington, que tem uma sobrinha autista. Então sabemos da necessidade. Isso era algo que já deveria ter acontecido há muito tempo, vereador Pablo Roberto. Mas o governo trouxe essa informação. Trouxe... Uma parte, vereador. Uma parte. A vereadora também aqui, Jerusa Sampaio, que sempre foi preocupada pelos autistas, mas passa a parte da vereadora Jerusa Sampaio logo após o vereador Wellington Andrade. Que através desse censo, que se faz necessário até para saber o índice, né, a quantidade de pessoas que têm esse espectro autista, para que a gente possa, o ano que vem, retornar o nosso projeto de lei, que é para dar gratuidade aos autistas, que nós não podemos esse ano, porque tem outras classes, outros CIDs que estão também lutando para que tenha essa gratuidade, mas com certeza, após esse censo, reapresentaremos o ano que vem o nosso projeto de lei para que eles possam ter a gratuidade e fazer o seu tratamento, ir a escolas e tudo mais. Muito obrigada, vereador. A parte, vereador. Senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, por favor, eu passo o tempo da minoria para o vereador Marcos Lima, para que a gente possa debater sobre a matéria. Obrigado, vereador. Eu gostaria de passar o tempo, parte do tempo, ao vereador Wellington Andrade. Vereador Marcos Lima, quero parabenizá-lo, como quero parabenizar o prefeito também pela coletiva que deu ontem. E é um assunto importante, tratar deste segmento de autistas. Eu, particularmente, tenho uma sobrinha, não moro em Feira, né? Mas que é autista, então eu entendo a necessidade. Mas eu quero fazer justiça ao vereador Isaías de Diogo, que aqui nesta casa já propôs o projeto de criar o Dia Municipal do Autista. Então o vereador Isaías de Diogo também é um vereador preocupado, e como Vossa Excelência falou, dá honra a quem tem honra, demos honra ao vereador Isaías, que aqui já propôs isso. Parabenizar Vossa Excelência por trazer à baila esse assunto. Muito importante, e eu espero que isso tenha resultados bons para a Feira de Santana. Obrigado, vereador. Passa a parte também, vereador Alberto Neri. Vereador, eu quero primeiro parabenizar Vossa Excelência pelo tema. E essa semana inicia-se a Semana do Autista. Nós apresentamos um projeto nessa casa, onde nós buscamos fazer inclusão social. E esse projeto, ele se arrastou durante algum tempo e terminou não sendo aprovado. Então, é um tema importante, nós precisamos fazer inclusão social, iniciando pela nossa cidade, e esse projeto foi à Secretaria de Educação e terminou esse projeto não indo à frente. Então, nós gostaríamos de retomar e fazer justiça, fazer inclusão social, porque nós sabemos quanto sofre as famílias que têm um filho autista, e para elas será uma satisfação ter o seu filho incluído no convívio social. Muito obrigado pela parte. Vereador, eu quero agradecer também Vossa Excelência pela participação e a concessão do tempo. E dizer que Vossa Excelência foi um dos que mais defendeu aqui a bandeira dos autistas, com o vereador Marcos Lima, buscando sempre o melhor para essa categoria, essa classe, que realmente estava esquecido em Feira de Santana, e ontem foi relembrado e foi feito, vai ser feito esse censo, e com certeza vai ver um número assustador de pessoas em Feira de Santana que tem esse problema, e muitas vezes sem nenhum tratamento, sem nenhum acesso. E com certeza, através desse censo, o governo municipal vai fazer sim algo que vai trazer uma melhor qualidade de vida para essa população. Então aqui também fizemos aqui em 2014, uma indicação que foi a viabilização, ou viabilizar a construção de um centro de apoio especializado para os autistas. Foi uma indicação nossa na época de 2014. Então mostra que a casa, mostra que os vereadores sempre esteve preocupados em estar trazendo esses benefícios para essa comunidade que é os autistas. Então, assim, vamos estar acompanhando de perto. Vamos estar acompanhando de perto esse censo, vamos estar acompanhando de perto essas melhorias que poderá chegar para essa classe da sociedade em Feira de Santana, tenho certeza que vários vereadores aqui já foi procurado por familiares, pessoas como mãe, pais, que do dia a dia vivem com essas crianças jovens que tanto necessitam desse apoio do governo. E eu quero parabenizar mesmo o governo municipal por essa iniciativa.
que tenho certeza que só vai abrilhantar o nosso município em inclusão social. E agradecer a oportunidade do vereador também, nos deu aqui a parte, o vereador Alberto Nery e Carlito Peixe. E mudando o tema aqui, senhor presidente, nós estamos encaminhando um ofício ao prefeito José Ronaldo, solicitando que venha por meio deste ofício ao excelentíssimo prefeito, à secretaria competente para a realização, a pavimentação de ruas. Rua Pau Brasil, José Paulo da Silva, Passeio F, VP 18, VP 22, continuação, VP 23, continuação, VP 24, continuação, VP 25, continuação e travessa, VP 27, continuação, VP 33, continuação, VP 34, continuação, e VP 35, 37, VP 38 e travessas. O que isso quer dizer? Que na expansão do Feira 9, e uma parte ali que foi invadida, precisa dessa pavimentação desses locais. Então estamos encaminhando o prefeito para que finalize essas ruas. O vereador Eli Ribeiro, agora há pouco, falou também que solicitou ao prefeito umas 2 ruas ali do VP. Quero parabenizar a Vossa Excelência. O vereador Corrêa, que sempre também lutou aqui por essas melhorias ali do Expansão Feira 9. Então, acho que é um conjunto que vai buscar as melhorias para aquela comunidade, que é super importante. E que fique de registrado que é uma comunidade, uma das mais carentes de Feira de Santana, aquela região ali, principalmente da José Paulo da Silva, conhecida como Pau Brasil, que necessita muito dessa pavimentação, e o prefeito já autorizou a secretaria competente para que faça o levantamento para que venha a ser pavimentado. Então, não poderia deixar de registrar aqui na tribuna da Câmara a nossa felicidade em estar contribuindo, em estar buscando, em estar na frente desse projeto, que é essas pavimentações dessa comunidade que tanto precisa. Quero agradecer mais uma vez a concessão do tempo aos colegas vereadores e agradecer a todos que acompanham aqui a TV Câmara. Muito obrigado. Convido o vereador Nery. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores da imprensa, senhores da galeria, eu quero, senhor presidente, nós faltamos apenas 7 sessões para o encerramento do ano letivo. E eu quero fazer algumas observações que no início do nosso mandato e início da gestão do Executivo Municipal, foi feito aqui, exatamente nesse período, pelo prefeito de Feira de Santana, um dito chamado Pacto da Feira. E esse Pacto da Feira, vereador Eremita, ele não saiu das 4 paredes, não saiu do papel, não foi colocado em prática absolutamente nada. Feira de Santana, a cada dia, ela se torna mais desordenada. O prefeito mandou para essa casa a aprovação do que seria feito uma licitação para a exploração do Zona Azul. Foi mandado por 2 vezes, não teve êxito, né? Então nós queremos aqui chamar a atenção do povo de Feira de Santana, dos nossos colegas vereadores, da falta de gestão pública desse município. Ao andar na nossa cidade, nós vimos a cada dia surgir ambulantes ao longo das avenidas. Eu por exemplo, indo ao bairro Sérgio Carneiro, ali embaixo do tombo, vereador Edivaldo Lima, virou uma feira livre, porque Feira de Santana falta gestor público, falta o gestor cobrar dos seus secretários o ordenamento do nosso município, e ali começa a surgir uma grande feira livre ao longo da avenida, próximo ao asfalto, vendo a hora de acontecer acidentes. Não existe, por parte do gestor público, fiscalização, porque poderia
inicialmente, quando as pessoas começassem a negociar ao longo das avenidas, e um fiscal lá notificar as pessoas, oferecer àquelas pessoas que estão ali ganhando a vida dignamente um local apropriado para que eles possam explorar, aí deixa surgir ao longo da avenida barracas, fazer barracas de meio-fio, e depois eles querem tirar na tora, quer pegar os seus rapas e fazer as pessoas saírem de qualquer forma. Então eu quero chamar a atenção e dizer ao prefeito de Feira de Santana, se ele foi reconduzido para mais um mandato pelo povo de Feira de Santana, o povo de Feira de Santana cobra a organização do nosso município. Feira de Santana hoje, as pessoas, em pleno Natal agora, nós não conseguimos ir ao centro comercial de Feira de Santana. Os comerciantes reclamam diariamente que não tem mais condição das pessoas transitarem. Num período desse de festa, a cidade fica cheia de pessoas que vão fazer as suas compras e não tem condição de estacionar, não tem condição de transitar. Então nós queremos viver numa cidade ordeira, numa cidade organizada, e esse é o papel do gestor público. E que o prefeito reassuma o seu compromisso com o povo de Feira de Santana e devolva a calçada à comunidade e à nossa sociedade. É essa a observação que nós queremos fazer e queremos dizer que estaremos aqui cobrando o ordenamento do nosso município. Muito obrigado. Convido o vereador, pode ser ele aí, primeiro, Zé Carneiro. Fizeram a permuta, né? O vereador Zé Carneiro fala primeiro. 8 minutos, Vossa Excelência expõe. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, internautas, amigos e amigas da imprensa, senhoras e senhores presentes na galeria. Senhor presidente, eu queria inicialmente, vereador Alberto Neri, dizer que Vossa Excelência não foi feliz nas colocações quando diz que o projeto Pacto pela Feira não tem sido um projeto que ficou apenas no papel quando Vossa Excelência coloca. O projeto realmente não andou como o governo pretendia. Agora, em decorrência daqueles que apostam no quanto pior, melhor. Vossa Excelência testemunha que o shopping popular ainda não é uma realidade, porque pessoas ligadas ao partido de Vossa Excelência, de forma politiqueira, entraram com ações judiciais e contribuíram muito com o atraso dessa obra. Sem dúvida, vereador. Se Vossa Excelência puder com todo prazer, vereador. Sem dúvida, se não houvesse a intervenção dos que apostam no quanto pior, melhor, não tenho dúvida que o projeto já estava executado. Pois não, vereador? Vereador, eu acho que Vossa Excelência não está dizendo a realidade. O que no nosso entendimento faltou do Executivo Municipal, e aqui eu não estou citando o nome, todos sabem quem é o responsável pelo Executivo Municipal, faltou diálogo com a sociedade para a execução desse projeto, que nós entendíamos que é um projeto importante para o nosso município. Então, o que aconteceu é que existe em Feira de Santana diversos locais para a realização desse tão sonhado shopping popular que o prefeito conclama. Faltou diálogo e quer tirar as pessoas que ali sobrevivem há 30 anos, a tora, na força, usando a guarda municipal para tirar as pessoas dali. Pois não, vereador. Eu agradeço a participação de Vossa Excelência, mas vou discordar de novo de Vossa Excelência. Não faltou diálogo. Muito pelo contrário, teve muito diálogo nessa discussão. O governo promoveu debates, amplos debates, com a participação dos ambulantes, com a participação dos representantes da categoria. Estou vendo ali Robson Leite, que é testemunha, que participou de diversas discussões, inclusive de audiências públicas realizadas nessa casa. O governo abriu sim o diálogo. O que houve foi exatamente a interferência, repito,
dos que apostam no quanto pior melhor, para tentar de alguma forma tirar proveito político. Foi o que aconteceu também, vereador, com a obra do túnel da Mariquitéria, que se amarraram ali em algumas árvores, aqueles ecologistas de plantão que queriam a todo custo impedir que fosse realizar aquela obra. Então, senhor presidente, dito isso, eu queria me referir a uma matéria publicada no jornal Grande Bahia. Não há pagamento antecipado, nem de uma só vez, em aquisição de Vale Transporte pela Prefeitura Municipal. O prestigioso portal feirense de notícias, jornal Grande Bahia, publicou neste domingo, dia 27, notícias sobre o edital de inexigibilidade de licitação número 751/2016, dígito 051, referente à contratação pela Prefeitura Municipal de créditos eletrônicos de Vale Transporte para os seus servidores, para o período de 48 meses. O texto do Grande Bahia, no entanto, apresenta informações interpretativas que necessitam do devido esclarecimento. Primeiro, em legenda informativa de imagem, na nota, o jornal afirma: edital da Prefeitura Municipal de Feira de Santana autoriza transferência antecipada de 27,9 milhões para o setor privado. Não existe absolutamente transferência antecipada de valor algum, nem de R$1. A divulgação do valor global do contrato nos procedimentos licitatórios é uma exigência legal, mas a medida nada tem a ver com a forma de pagamento do estabelecido. No caso do contrato do município com as empresas operadoras do sistema de transporte público de feira, o pactuado no edital de inexigibilidade será pago mês a mês, como sempre ocorreu, e de acordo com o total de vales adquiridos. Não existe um valor fixo. Por exemplo, caso uma quantidade de servidores, por sua conveniência, venha a abdicar do Vale Transporte, o pagamento será proporcionalmente reduzido, não havendo, portanto, necessidade de que se cumpra, ao final dos 48 meses, o valor estimado em edital. 2. No texto, o Grande Bahia ainda afirma que a administração transfere milhões de reais para empresas privadas de uma única vez, quando poderia fazê-lo a cada 6 meses. Conforme explicado anteriormente, assim como não existe transferência antecipada, não há, igualmente, repasse de milhões de reais às empresas privadas de uma só vez. Nem mesmo o valor adquirido em Vale Transporte Eletrônico para o mês de dezembro foi depositado. Repito, nem mesmo o valor adquirido em Vale Transporte Eletrônico para o mês de dezembro próximo foi depositado em conta corrente das empresas. Até o momento, pode ter certeza. Para tal, é necessário um processo junto à Secretaria da Fazenda, com base no total de vales comprados pelo município e distribuído em cartão magnético para o funcionamento para o período específico. Situação que se repetirá ao longo dos 48 meses do contrato. Feitos os esclarecimentos, rogamos ao veículo, em ocasiões futuras semelhantes, que possa enriquecer o seu texto, como costumeiramente faz, com as explicações de fontes governamentais habilitada, evitando lapsos de informações e de opiniões que não acrescentam aos princípios que tanto a gestão pública quanto o importante jornal defendem em suas atividades. Temos a convicção, aliás, de que o Grande Bahia mantém o devido respeito pelas práticas decentes e adequadas adotadas pela administração. Também no que diz respeito à aplicação austera e irresponsável dos recursos públicos, como é do notório conhecimento e aprovação da sociedade de Feira de Santana.
e destaque em toda a Bahia. Portanto, senhor presidente, era esse esclarecimento que o governo municipal teria que fazer à sociedade diante da nota equivocada publicada no respeitoso jornal Grande Bahia. Muito obrigado, senhor presidente. Convido Vossa Excelência, o vereador Eli Ribeiro, para fazer uso da tribuna. Solicita a vereadora Geraldo Sampaio fazer a leitura. Moção 531/2016. Moção de parabéns pelo transcurso da data natalícia do juiz de direito, doutor Fábio Falcão Santos, titular da Vara Crime do município de Alagoinhas. É de autoria do vereador Reinaldo Miranda, vereador Rony. Muito obrigado, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Isaías de Diogo. Senhor presidente, está presente aqui no plenário, dentre tantas celebridades, a pessoa da presidente da Associação dos Agentes de Edemias, Isabel Cristina. Queria que Vossa Excelência constasse em ata o nome de Isabel Cristina. Em nome de Isabel Cristina, a gente sauda a todo o funcionarismo público que está hoje aqui na Casa da Cidadania. 531. Autorizado. Posso, senhor presidente? Foi. Senhor presidente, eu posso ou não? 4 minutos, Vossa Excelência dispõe. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhores da galeria da imprensa. Fico feliz, viu, vereador Isaías? Vossa Excelência está de bem com a sua categoria. Eu fico feliz de ver que a paz... Calma, deixa eu falar. Continue. Que a paz reinou, né? Que teve aqueles embates, isso é politicamente, mas a paz reinou. É verdade. Vossa Excelência me concede. Não, Excelência. O vereador Isaías de Diogo nunca teve mal com ninguém. Infelizmente, foi um mal entendido entre uma pessoa só que tentou contagiar e contaminar os meus colegas agentes de Edemias, mas com certeza a paz. Não, a paz sempre reinou da minha parte. A classe está entendendo quem é o opositor e o que está prejudicando toda a categoria. E nós vamos fazer com que isso chegue mais rápido, para que as pessoas possam entender que, infelizmente, nem todos defendem a categoria dos agentes de Edemias. Por isso eu citei o nome de Isabel Cristina, é uma das pessoas que tem lutado por essa categoria e que não tem prejudicado a classe. Por isso eu citei o nome dela, que para mim representa muita coisa. É palavra da Vossa Excelência, viu? Senhor presidente, senhores vereadores, senhores da imprensa, eu vejo aqui no jornal Folha do Estado uma matéria preocupante, que é exatamente a questão da doação de órgãos. A gente sabe que, assim como o homem, ele tem preconceito para ir ao médico, para fazer seus exames, nós também vemos o preconceito e a desconfiança das famílias em relação à doação de órgãos. E o jornal Folha do Estado traz uma matéria preocupante, que ela diz que 83% das famílias negam a doação de órgãos em Feira de Santana. Veja que a coisa realmente é séria. Eu acredito, eu acho que tem que haver mais divulgação, tem que haver mais campanha sobre isso, porque o jornal traz o fato de uma moça que morreu, mas são várias pessoas, vereador Elton Andrade, que morre exatamente por conta de não ter pessoas para doar o seu órgão. A pessoa morreu, eu acredito que morreu, não é isso? Se pode salvar, amém, vamos salvar. E o jornal diz assim: a morte da estudante de antropologia Tainá Gomes Cote, de 22 anos, na madrugada do último domingo, dia 27, foi um alerta sobre a importância da doação de órgãos, né? Quer dizer, ela, segundo a reportagem, aguardava um transplante de fígado, mesmo sendo a primeira da fila, não conseguiu um doador a tempo.
Então veja que a coisa, meu amigo, minha amiga, senhores da imprensa, que tem o poder da palavra, a imprensa tem o poder da palavra de divulgar, era bom que a imprensa divulgasse isso, falasse mais sobre isso, tivesse audiência, tivesse debate sobre isso aqui. É um assunto importante, felizmente o meu tempo é curto, para a gente poder debater mais sobre isso. Mas a morte dessa moça ligou o sinal de alerta. Aliás, o sinal de alerta já está ligado há muito tempo, porque é muito difícil encontrar pessoas para doar. Senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado. Mais 10. Mais 10. Eu quero transferir o tempo do PHS ao meu amigo, pastor Eli Ribeiro. Vossa Excelência dispõe de mais 4 minutos. Obrigado, senhor presidente. Oportunamente, uma parte, excelência. Pois não, excelência. Parabenizar o jornal Folha do Estado e Vossa Excelência por ter também repercutido esse tema aqui na casa. E a gente vê, é preocupante mesmo, pastor Eli, a resistência que as famílias têm, inclusive pessoas doadoras de órgãos, esses que são identificadas, e no momento que há uma morte cerebral, a gente vê a resistência por parte da família para não querer fazer a doação. Isso é assim, uma coisa que tem que ser bem trabalhada. Eu estou muito feliz quando falou que a imprensa também tem esse poder de fazer esse esclarecimento para a família, que esses órgãos, depois da pessoa falecida, não vai servir para mais nada, e aonde a gente tem uma maneira de deixar alguma coisa nossa que sirva para alguém, para tirar muitas pessoas do sofrimento, inclusive com transplante de fígado, de pâncreas, de rins e tudo mais que puder de córneas, inclusive o que puder ser retirado enquanto a pessoa está com morte cerebral. Inclusive é um estudo que muitos jovens, até pessoas jovens que perdem a vida na plena juventude, às vezes por acidente de carro, por morte de maneira violenta, e alguns órgãos servem até 6 horas após o óbito. Essas pessoas poderiam ser retiradas desses órgãos, e as famílias têm essa resistência de não doar. Mas parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao jornal Folha do Estado por esse tema. Muito obrigado. Valeu, meu vereador. É importante que as famílias tenham essa consciência. E só um minutinho, vereador. Inclusive, eu sou doador de órgãos também. Já tenho na minha RG. Seu coração tá bem, né? Vitória ganhou ontem. 12/8. 12/8. É importante que se faça debate sobre isso. Porque o jornal diz o seguinte: neste ano, apesar de ser identificado 48 mortes encefálicas, apenas 8 famílias, olha só, de 48, 8 famílias autorizaram a doação de múltiplos órgãos na cidade. Enquanto isso, pessoas continuam morrendo à espera de um transplante. Então veja, senhores e senhoras da imprensa, da galeria, que a coisa realmente ela é grave. Por isso é importante propaganda, é importante projetos para salvar milhares e milhares e milhares de pessoas que estão morrendo aí à espera de um transplante. Eu lembro, e os senhores também lembram, a imprensa lembra, da morte daquele cantor, Cristiano Araújo, se não me falha a memória, que vazou na imprensa quando os legistas, né, tiraram os seus órgãos, que deixaram só a caixa, né, a carcaça. Porque quando a pessoa morre, vereador Edivaldo Lima, morreu, não é isso? Acabou. Então a família tem que ter consciência que os órgãos ainda bons dos seus familiares possam salvar vidas. E aí eu quero parabenizar o jornal Folha do Estado por essa matéria. Vamos divulgar, falar no meu Facebook, na minha página, sobre esse assunto tão importante e relevante na cidade de Feira de Santana. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Convido o vereador Roque a assumir a presidência. Puxa a cadeira. Quem é mais? Quantos minutos? 4 minutos. Com a palavra, o vereador Reinaldo Miranda. Vossa Excelência dispõe de 4 minutos. Senhor presidente,
É ao vivo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras da imprensa, senhores e senhoras presentes na galeria, na manhã de hoje, vereador Carlito Peixe, Vossa Excelência, que já passou por 2 gestões nessa casa como presidente, sabe o quanto é gratificante se encerrar um ano e ter a possibilidade de ver, de ter conhecimento que as nossas contas que foram julgadas durante todo o ano, que foram vistas durante todo o ano pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, a gente recebe a notícia, caro vereador, amigo Isaías de Diogo, que nossas contas foram aprovadas e aprovadas sem nenhuma ressalva, vereadora Jerusa Sampaio. Então, muito grato eu estou, muito feliz eu estou, não posso deixar de afirmar sobre a minha alegria em ver as minhas contas, na minha gestão, aprovadas sem nenhuma, vereador Marco Lima, sem nenhuma ressalva. Para mim, como primeiro ano, como primeira legislatura como presidente, é muito gratificante, é algo que nos dá motivação para dar continuidade ao nosso trabalho, que nos deixa satisfeito, mas não poderia deixar de falar, caro amigo vereador Carlito do Peixe, que essa alegria não fica só comigo, se estende a todos os meus colegas vereadores que ao meu lado contribuiu para que esses 2 anos da nossa gestão pudesse acontecer o que nós tomamos conhecimento através do relatório do Tribunal de Contas. Então, toda a mesa, aqui eu faço os meus agradecimentos por todo o apoio, por toda a ajuda que nos foi dada durante esses 2 anos. E não poderia também, caros vereadores e vereadoras, de agradecer a equipe técnica, vereador Zé Carneiro Rocha, que me ajudou e contribuiu para que nós pudéssemos chegar a esse final de legislatura, tendo as nossas contas aprovadas sem ressalva. A minha amiga, controladora desta casa, Paula, ao meu amigo contador desta casa, Jorge, e também ao setor de licitação dessa casa, que sempre com muita transparência, com todas as legalidades, o setor de licitação, meu amigo Marlói. Então essas pessoas contribuíram muito para que tudo acontecesse da forma que nós projetamos e traçamos para a nossa gestão como presidente desta casa. Então estou muito honrado, caro amigo vereador Correia, Zezito, muito feliz por ter tido primeiro ano de avaliação das minhas contas aprovada sem nenhuma ressalva. Então fico feliz, vereador Beldes, e não poderia deixar de externar na manhã de hoje a minha alegria de agradecer aqueles colegas vereadores que nesta legislatura, caro vereador Justiniano França, vereador Zé Carneiro, que me honraram no dia 15 de dezembro de 2014, votando em meu nome para substituir o meu amigo Justiniano França, que também teve na sua legislatura contas aprovadas sem ressalva. Então estou feliz e estou agradecendo a todos os meus colegas pela confiabilidade que me deram o voto no dia 14 de dezembro de dia 15 de dezembro de 2014, vereador Eli Ribeiro. Então, quero agradecer a todos aqueles colegas vereadores que aqui vieram e entenderam que poderia ter uma oportunidade, confiaram em mim. Nunca fiz nenhuma administração pública, mas graças a Deus deu tudo conforme nós traçamos e projetamos. Muito obrigado, vereador Roque, muito obrigado, senhores e senhoras da imprensa, senhores e senhoras presentes na galeria.
Com a palavra, a vereadora Jerusa Sampaio, para a leitura do expediente. Projeto de Lei Complementar 003/2016, que encerra a concessão dos benefícios fiscais previstos na Lei 3.374/2013 e alterações que institui o Programa de Recuperação e Estímulo à Quitação de Débitos Fiscais neste município e dá outras providências. Dando início à ordem do dia, solicito a primeira secretária, a vereadora Jerusa, que proceda à leitura das matérias constantes. Não, começa pelo Executiva. Projeto 090/2016, que denomina a rua Reginaldo Muritiba do Lago, uma artéria após o corredor dos Araçais do bairro do Registro, no município de Feira de Santana. É de autoria do Poder Executivo. Obrigado. É o que, Panhão? Me dá aí, Panhão. Não, não, tá bom. Senhor presidente, tem os projetos 90, 91 e 92, são todos de autoria do Poder Executivo. Na verdade, é um projeto que apenas dá nome a algumas ruas, não está substituindo, são ruas que ainda não têm um nome e, portanto, o Poder Executivo está denominando. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que votasse em bloco os três projetos, pois não gera polêmica e não tenho dúvida de que haverá aprovação por unanimidade. Zé, foi você? O vereador Zé Carneiro Rocha solicitou. Os vereadores que aprovam, votação em bloco dos projetos 90, 91, 92/16, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em discussão os pareceres. Em votação os pareceres. Os vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos pareceres. Em discussão os projetos. Em votação os projetos. Painel liberado. Ah, não. Senta, levanta. Com a palavra em votação, o vereador Edivaldo Lima. Senhor presidente, aqui o Poder Executivo encaminha para esta casa esses três projetos, todos esses projetos, colocando nome nas ruas, e o vereador Edivaldo Lima não vai votar contrário, até porque entendo que as ruas precisam de ter nomes. Agora, uma exigência que eu vou fazer, que essas ruas, senhor presidente, possa, além de ganhar os nomes, possa colocar as placas nas ruas, para que a gente possa identificar as ruas, que tem uma aqui que mudou de nome. Então, inclusive, além de colocar as placas de identificação, o CEP da rua, que é muito importante. Então, eu votarei favorável aos três projetos do governo, devido que não tem problema nenhum de nós votarmos a favor da melhoria da nossa cidade
e a identificação também das ruas que são de prioridade e também o CEP. Isso é importante. Então, eu votarei favorável nesses 3 projetos, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, não aderi o governo, mas entendo que eu disse, sempre falo, que tudo que é em benefício da população, em benefício da nossa cidade, votarei favorável ao governo sem nenhum problema. Agora, tudo aquilo que não vier favorável à população, votarei contrário. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. O projeto de lei 50/2016, o projeto de lei 58/2016, o projeto de lei 72/2016 e o projeto de resolução 692/2016 serão adiados de pauta pela ausência do autor. Solicito a todos os plenários e a galeria ficarem de pé para um minuto de silêncio em decorrência da tragédia que vitimou os passageiros do voo que conduziu os jogadores da Chapecoense. A pedido, falei, do vereador Roque Pereira, ou seja, estendo para toda a casa. Quer falar comigo? A gente fala aqui, eu não vou falar, não vou ter, não. Se eu for falar, você quer saber? Eu falo com todo mundo que eu saio. Liga o carro, manda ligar o carro. Botou emenda no projeto? Se ele quer que eu vá lá pegar a assinatura dele. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, hora regimental. Lembrando que hoje à tarde, às 14 horas, haverá uma audiência pública promovida pela Comissão de Educação e Cultura para discutir o Plano Municipal de Educação. Com a seguinte ordem do dia: Projeto de Lei 90/2016, Projeto 91/2016, 92/2016, todos em segunda discussão. Vai. E os projetos 50, 58, 72 e projeto de resolução 69216. Diga, Zé. Não, já assinou aqui, Rony? Já assinou aqui, meu. Bora. Bora ver. Sem gurijão, é? Faça esse requerimento para amanhã, viu? Os projetos do executivo, aqueles dois Todo. de hoje. O que acontecer, todos os projetos executivos. Não, os dois de hoje. Aqui, rapaz, embaixo. Ah, Marco, não atrasa não, velho. Aqui mais, rapaz.